E aí, amigos, tudo bem? Eu sou Sérgio Souza e você está no Só Acontece com a América. Bigode, nunca critiquei, viu? Nunca critiquei, Bigode. Vencemos, sabe Deus como, mas vencemos o jogo duríssimo contra o Volta Redonda, 2-1. Não conseguiu o estádio hoje, tive que ficar por compromisso profissional, tive que ficar vendo de casa, e é sofrimento dobrado ficar vendo o jogo de casa. Desacostumei a ver jogo do Independência, jogo do Independência em casa, então o sofrimento é muito maior, mas conseguimos uma vitória importantíssima. Não jogamos bem, mas vencemos. Diferentemente, o futebol é dessas possibilidades, né? É um esporte interessante, porque contra o Atlético Goianiense, eu achei que a gente jogou muito bem, muito legal, tinha a postura do time e perdemos. Hoje eu achei que o time está meio bagunçado, não conseguia atacar, concatenar a jogada, sendo algo fácil do time da marcação do time deles, chegando na nossa área. Mas vencemos. O importante é os 3 pontos. Então, boa, América. Conseguimos essa vitória importantíssima, fundamental para as nossas pretensões de fugir dessa tristeza dessa Série C, né? Vamos lá falar do jogo? Então, falar um pouquinho da escalação. A América entrou em campo com algumas modificações. Entrou com Gustavo, o Júlio, o Lucão e o Ricardo Silva. Paulinho, ali atrás, não teve alteração. Aí já no meio de campo já começa as alterações. O América entrou com o Diniz, né? Cauã Diniz, que é o nosso volante mais fixo. Mas entrou com a Luiz por causa do terceiro cartão do Amaral. E aí a gente sentiu falta do Amaral, sentiu muita falta do Amaral. Não que o Luiz jogou tão mal assim, mas o Amaral dá uma dinâmica melhor para o América. Eu acho que esse era um dos motivos da gente não conseguir sair lá de trás. E o Iago Souza, que hoje não fez uma boa partida. Miguelito, Arthur Souza e o nosso do Bigode. Nunca critiquei, nunca critiquei. E o América começou o jogo, a gente não conseguia muitos primeiros minutos, a gente meio lá, meio cá, e aos poucos o Volta Redonda foi pôr nas manguinhas de fora e começou a empurrar a gente para trás. E a gente não conseguia ter uma saída legal, ele chegava muito fácil pelo nosso lado esquerdo. Paulinho fez uma péssima partida, acho que na hora de dar um descanso para o Paulinho. Ele quebrou o galho, ele vinha em atuações regulares, depois irregulares, agora está em declínio. É bom dar uma preservada no jogador para não se queimar muito, porque a confiança é fundamental nesse momento. O time deles atacava muito pelo Paulinho, pro lado do Paulinho, muito ali. E a gente não conseguia, a gente tomava a bola, mas ou não posicionava corretamente o corpo para fazer o passe. O time embolado, não tinha aquela saída, o Cauã pegava a bola e não tinha o Amaral, que o Amaral faz uma movimentação diferente do Aloysio. Eu acho que também essa não com o Aloysio, diferente, eu acho que o Aloysio até não é um jogador ruim, é um jogador médio, né, que pode ser útil para a gente, mas a dinâmica do Amaral é diferente, o Cauã já está mais acostumado, então a gente não tinha essa saída de bola de trás e começamos a sofrer pressão. Sofrer pressão e a gente ia errando muitos passos, a gente errou muitos passos. Miguelito não aparecia para o jogo, o nosso ataque não era tão alimentado. Às vezes a gente jogou no posto 4-3-3, a gente jogava no 4-4-2 com o Miguelito ou do Bigode fazendo a função do quarto homem no meio de campo, mas mesmo assim não conseguimos levar a bola para frente, não conseguimos dar continuidade às jogadas. Mas, por ironia do futebol, não é só o futebol, é assim. A gente não tinha chegado nenhuma vez com perigo no gol deles. Eles também praticamente não tinham chegado, mas eles chegaram mais próximos do que a gente. Mas nada assim, muito. Não era um jogo bem de intermediário. O Júlio, pelo lado direito, faz um cruzamento da área, que eu achei que não ia dar em nada. Mas a bola foi na diagonal. A zaga esperou pelo goleiro, o goleiro esperou pela zaga, só que o Bigode entrou e fez o gol, antecipando a todo mundo um jogo foi muito oportunista no lance, né? Conseguiu fazer uma boa leitura, né? E conseguiu se posicionar bem dentro da área e fazer o gol. 1-0. Eu achei que a gente ia ter mais um tranquilidade, a gente começar a pôr a bola no chão, organizar melhor, mas foi pouquinho e a Volta Redonda começou a pressionar a gente de novo, a gente não conseguia sair, armar uma jogada, não conseguimos segurar a bola no ataque. Esperava mais do Miguelito, aliás, muito mais do Miguelito segurando a bola nesse ataque, ele não conseguia, o time um pouco espaçado, não tinha não atacava não conseguia agrupar os jogadores para fazer aquelas triangulações, o time bem espalhado, aí o time deles tomava a bola da gente e jogava nas costas do Paulinho toda hora. Mas mesmo assim,
mesmo tomando esse aperto, a gente conseguiu manter, e eles não chegavam também com perigo. Eles deram um chute lá com a bola para Paquinha no gol lá, mas não chegavam, mas eles criavam aquele clima tenso, porque eles ficavam rondando, e isso a gente sabe que é perigoso. Mas conseguimos segurar 1-0 no primeiro tempo, né? Descer para o vestiário com 1-0 é importante, né? Veio o segundo tempo, o Alberto Valentim fez algumas modificações de posição, o Arthur, que começou a cair mais pela beirada, o William ficou mais centralizado, e numa dessas, o Arthur fez no começo do segundo tempo, fez uma boa jogada, rolou para trás pro Iago, tem que bater para gol, Iago, tem que acertar esse gol. Era a bola para. Foi uma boa jogada do Arthur, ele conseguiu passar pelo atacante. Normalmente o centroavante ele entrou pela área, chuta pro gol, mas tinha um cara na frente, ele rolou a bola pro Iago. Iago bateu, tentou colocar demais e para cima. Essa bola tem que caprichar e mandar, porque 2-0 ali matava o jogo. Não fizemos, e aí de novo, Volta Redonda começa a gostar do jogo, começa a nos pressionar. O Valentim, percebendo isso, faz uma substituição até interessante, ele coloca o Fabinho, retira o Iago, que não estava bem, coloca o Miguelito centralizado, abrindo o Bigode na esquerda e o Arthur no meio e o Fabinho. O Fabinho, assim, voltando de contusão, muito tempo parado, mas mesmo assim você vê que ele é diferente, ele consegue abrir a jogada, ele consegue pegar a bola e não tocar para trás. Ele vira, tenta fazer uma tabela mais próxima, mas sentiu muito o ritmo do jogo, não conseguiu finalizar umas jogadas que ele começava. E o time deles começou crescendo, pressionando, e num bate-rebate dentro da área, o América, um lance, a bola sobrou para o atacante dentro da área, o Paulinho vai me dar um tranco por trás no atacante do Volta Redonda. Eu achei que foi muito de leve, sabe? Mas o Paulinho não pode dar essa oportunidade para o juiz decidir, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo com a América, né? Porque todo final de jogo agora é um desespero, porque contra o Curitiba é o VAR procurando alguma coisa, contra o Atlético Goianiense o VAR tira gol, agora contra o Atlético Goianiense também, o VAR não chamou, dessa vez o VAR não chamou, porque a decisão de campo o juiz deu pênalti, mas como eu não consegui ir ao estádio hoje, e é desesperador não ir no estádio, assistir o jogo no Independente dentro de casa é horrível, vi os comentaristas, tanto o narrador, o comentarista que estava no jogo e a comentarista de arbitragem que entrou depois, falaram que não foi pênalti. Não foi pênalti. Mas contra o América está sendo ultimamente. Mas o Paulinho não podia ter feito dar a sopa, né, pro azar, e nós tomamos o gol. Pênalti marcado, o cara bateu bem, fez o gol. 1-1, eu acho que temi pelo pior, porque o América não estava jogando bem, não estava conseguindo organizar a jogada, empatando, se depressionar, a coisa ia ficar um pouquinho pior. Mas o Valentim começou a fazer as substituições, ele colocou o Maguinho na lateral direita e o Iago Santos na lateral esquerda. Achei essa cara do Iago Santos muito boa, até muito boa, porque o Paulinho não ia ter condições mais de jogar psicológicas, nem ia estar mal no jogo. Então acho que ali ele reforçou aquele lado ali, na lateral esquerda. Trouxe um pouquinho mais o Miguelito para dentro, tirou o Arthur para fortalecer mais o ataque com o Bigode mais centralizado, colocou o Miguelito na ponta esquerda. O time começou a ficar mais envolvente, começou a atacar mais, começou a pressionar mais, começou a ter mais volume de jogo, né? Mais volume de jogo, pressionando o time deles. E numa jogada um tanto quanto inusitada, né? Assim, inusitada, como vou dizer, um lance que a bola desviou no zagueiro deles, foi pelo alto, a bola quicou dentro da área, o zagueiro deixou pro goleiro deixou pro zagueiro, passou mais uma vez o Bigode atento no lance, isso é importante pro atacante. O Bigode não fez uma partida espetacular, mas fez 2 gols, e é isso que importa, sabe? Nos lances que a bola sobrou para ele pôs para dentro e deu os 3 pontos pra gente. Então, o Bigode atento no lance, eu achei que ele estava impedido na hora que eu vi o gol, mas depois vi que ele saiu de trás, nada de impedimento. 2-1. E aí, o nosso Alberto Valentim, que deu onde o Alberto Valentim mesmo, trancou o time aí que ele tirou o Arthur
tirou o Arthur, colocou o Miqueias, tirou o Aloysio que estava sentindo, colocou o zagueiro veio da Ponte Preta, trancou o time atrás e foi aquele desespero no final, o time deles rondando nossa área. E por muito pouco a gente não cede o empate numa jogada no final do jogo, que a bola sobra para cá, sobra para lá. O cara dentro da pequena área chutou a bola na trave, e a bola volta, cai no pé do Cauã Diniz e ele alivia. Mas o interessante dessa jogada foi depois que ela saiu, o VAR ficou mais ou menos uns 3 minutos tentando captar alguma coisa para assinalar contra o América. É impressionante isso. Todo jogo agora que o América está ganhando, o VAR acaba o jogo, é o Deus nos acuda que fica caçando com lupa, parece, sabe? Alguma situação irregular, algum ponto que o jogador do América cometeu para dar um pênalti, alguma coisa nesse nível. Mas não teve o juiz não conseguiu achar nada e terminou o jogo. Achei estranho o Stênio não ter entrado. Achava que o Stênio deveria, porque foi mal em um jogo ou outro, mas ele vinha sendo bem ou mal, ele era o nosso principal atacante. Miguelito abaixo, bem abaixo. Acho que esperava mais o Miguelito hoje. O do Bigode, não tem como, o cara faz 2 gols de vitória, destaque da partida, mas a nossa dupla de zaga jogou bem, porque a nossa lateral esquerda, nosso meio campo estava deixando passar muito mano a mano, eles conseguiram controlar bem. Teve algum lance ou outro que teve dificuldade, mas conseguiram controlar bem as investidas do Volta Redonda. Próximo jogo vai ser contra a Ferroviária lá, outro jogo de 6 pontos, mas agora a gente vai com uma tranquilidade muito maior, porque colocamos o Atlético antes entre a gente e o grupo de rebaixamento, então qualquer resultado a gente não sai, não entra na zona de rebaixamento, mas pontuar lá seria importantíssimo, sabe? Aí eu falo pontuar mesmo, se trouxer vitória é excepcional, se pontuar é muito bom porque a gente continua com um ponto na frente e a gente tem um número de vitórias muito bom, e os outros times, para se igualar com a gente ganha o número de vitórias. Mas não jogamos bem, mas conseguimos a vitória. O importante vai ser importantíssimo para as pretensões do América essa vitória, porque um revés hoje seria quase que fatal, sabe? Ia ser bem complicado para a gente sair da situação. Conseguimos a vitória, Bigode, nunca te critiquei. Vamos para o próximo jogo, Ferroviária, quem sabe buscar mais 3 pontinhos lá e deixar para trás de vez essa zona da confusão, como diria o nosso professor Luxemburgo. Beleza? Um abraço a todos, até o próximo jogo.